Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Lembrando que nós estamos falando de cultura romana, tá? E na última aula nós falamos um pouco sobre a religiosidade. Um minutinho só que eu... Falamos sobre a religiosidade dos romanos, certo? Falamos aí sobre sociedade e religião, falamos sobre a religião politeísta deles, que foi muito influenciada pela religiosidade grega. Nós sabemos já que os romanos eles tinham um fascínio pela cultura grega, eles tinham muita admiração pela cultura grega e não só pela cultura grega, né? A gente já viu também aulas anteriores que a cultura romana ela vai ser a mistura aí da cultura de vários povos, como os etruscos e os próprios gregos, tá? Até porque ele também vai ter, como Roma vai se expandir muito, é inevitável que Roma se choque com outras culturas, conheça outros povos. E aí é nesse momento que a gente tem esse enriquecimento da cultura romana, esse intercâmbio, essa mistura de culturas acontecendo. Certo? Falamos a respeito do cristianismo, como o cristianismo no início é perseguido por se aproximar das massas, das populações pobres, e como depois, a partir aí do governo, tá? Desse chamado como imperador cristão, o Constantino, aí nós vamos ter já a liberdade de culto, e aí deixa-se de perseguir os cristãos, até porque você vai ter um número muito grande de romanos que vão se tornar cristãos também, assim como o imperador, certo? Hoje nós vamos falar de sociedade romana. Vamos tentar entender um pouco como essa sociedade romana era organizada. Gente, a sociedade romana era organizada com base era uma sociedade patriarcal, certo? Ou seja, o chefe da família era o pai, o pater familias, tá? O pai da família. E isso dava ao pai total poder de dominar a sua família. Tá? Ele tinha poder sobre as suas terras, sobre sua casa, sobre os animais que ele tinha, e não só sobre eles, mas sobre todos que viviam na sua casa. Tá? Todos que a gente chama de dependentes, como esposa, filhos, os escravizados, todos ficavam sob domínio do pai, certo? Muitas vezes, até aqueles que se casavam, que constituíam uma família, ainda assim continuavam tendo uma obediência absurda, porque esse pai, segundo a ideia de sociedade patriarcal, ele só perde esse poder quando ele morre, e aí passa para o seu filho mais velho. O filho mais velho se torna o pater da família e passa a ter os mesmos direitos que o pai tinha, certo? Então nós temos aí uma sociedade extremamente patriarcal. Tão patriarcal, gente, que os filhos eles precisavam ser aceitos pelo pai quando eles nasciam. Era necessário que o pai aceitasse. E qual era o símbolo, o sinal aí que o pai tinha aceitado o filho? O pai erguia o filho com os braços, levantava a criança e simbolizava que ele tinha aceito o filho. Então ele dava meio que uma checada ali na criança para ver se estava tudo corretinho, tudo certinho, e aí erguia essa criança, e isso significava que ele tinha aceito a criança, né? Para quem já assistiu o filme do Rei Leão, sabe que acontece lá aquela cena, né? Que o Simba é levantado para ser apresentado para os outros animais e tudo mais. É meio que uma simbologia aí, é meio, se você quiser entender como seria isso daí, é dessa forma, certo? Se o pai não aceitasse, gente, a mulher seguia o marido, então ela também, obviamente, não aceitava o filho. Em caso de divórcio, apesar de ser uma sociedade patriarcal, mas sim existia o divórcio, porém os filhos ficavam com o pai, tá? Não tinha essa de filho ficar com a mãe naquela sociedade, certo? Com relação à educação, a educação ela era para as crianças patrícias, né? Os patrícios eram a elite romana, ou seja, só tinham aulas, tá? Só podiam frequentar escolas as crianças de famílias ricas, tá?
E aí lá eles aprendiam literatura, aprendiam escrita, retórica, né, que é falar em público, de bem argumentar e tudo mais. As mulheres, as meninas, até frequentavam a escola junto com os meninos, mas só estudavam juntos até os 12 anos. Tá? A partir dessa idade, eles vão se dividir. As meninas vão ser destinadas ao casamento, vão se preparar para serem donas de casa, para cuidar da família e tudo mais. E já os meninos continuam os seus estudos, tá? Então, as mocinhas tinham sim direito a esse estudo, porém, só até os 12 anos, certo? Ciência e arquitetura. Gente, nós já vimos, né, já estudamos aí, eu acho que uns 2 capítulos sobre Roma e já mostrei muitas imagens para vocês representando essa arquitetura romana, essa importância que os romanos davam aos detalhes, tá? Como a gente viu nas esculturas, a importância que os romanos davam à fidelidade com a realidade. Então, é muito comum você encontrar na cultura romana traços de técnicas arquitetônicas que não necessariamente são dos romanos, que eles herdaram, tá? Então, e outra coisa, os romanos eles tentavam levar as suas características culturais, artísticas, suas características em técnicas arquitetônicas a todos os lugares que eles dominavam. Então, da Europa a Alexandria no Egito, eles levavam suas características culturais, eles levavam suas ideias de urbanismo. Lembra? Eu mostrei para vocês já imagens das cidades romanas, cidades bem elaboradas, com rede de esgoto, aquedutos, ruas pavimentadas. Então, urbanisticamente falando, o desenvolvimento romano era muito superior ao de todos os povos que nós já havíamos estudado, certo? E isso eles levavam para esses locais aonde eles dominavam, tudo bem? Embora aí seja bastante originais suas ideias, eles se baseavam em outras culturas, como por exemplo os etruscos, como por exemplo as colunas gregas. Olha aqui nós temos colunas gregas, tá? Que foram aderidas aí pela ideia arquitetônica dos romanos. Tivemos técnicas aí como o arco e a abóbada. A abóbada é isso aqui, tá, gente? Você entra no lugar como se fosse uma cúpula. Sabe ali o... Vocês até visitaram lá. Esqueci o nome agora, meu Deus. Lá que vocês... Foi um passeio da escola, eu acho que ano passado. Ou foi esse ano? Nem lembro também. Fica ali do lado do Mangueirão, tá? Lá tem o planetário, tá? Então você percebeu que lá tem uma abóbada, né? Lá naquela parte em que você vai ficar lá para ver o universo, tá? A matemática desses povos, gente, fez com que eles se tornassem grandes engenheiros e arquitetos, tá? Então, pela questão da matemática, eles conseguem desenvolver uma engenharia, uma arquitetura muito moderna, e isso vai facilitar o desenvolvimento urbano. Para vocês hoje, exercício página 11 e 13. Fiquem com Deus e até a próxima.